Voltamos novamente ao nosso querido Pod Sport, renovados de cara nova com a segunda temporada. Hoje falaremos sobre dois novos esportes. Os esportes estão sempre presentes em nosso cotidiano e atribuem inúmeros fatores a uma sociedade de diversos modos. Por esse motivo, hoje nós do Pod Sport iremos apresentar e falar tudo sobre dois esportes muito importantes. O primeiro seria de campo e taco, o golfe, e por outro lado teremos o de combate, o judô. Vamos nessa então? Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. A história do golfe. Vamos iniciar falando sobre a história do golfe. Existem diferentes histórias e estudos para explicar a origem do golfe. A mais lúdica conta que surgiu com pastores de ovelhas. Estes, enquanto cuidavam do rebanho, tentavam acertar pedras dentro de tocas de coelho com os seus cajados. O número de buracos em um campo oficial seria o número de doses da garrafa de uísque que os acompanhava. Todavia, certamente o golfe, como é conhecido hoje, originou-se na Escócia, com registro desde o ano de 1457. Durante o século XV, a Escócia se preparava para mais uma invasão dos ingleses. Assim, os escoceses eram apaixonados pelo golfe primordial, e muitos se negavam a servir o exército para se dedicar ao esporte. Isso levou à proibição do esporte pelo parlamento do rei James II em 1457, o mesmo ano. Apesar disso, os escoceses ousados, em grande parte, ignoravam a proibição. A princípio, em 1502, ocorreu um marco na história do golfe, e o esporte começou a tomar grandes proporções. Isso aconteceu quando o rei James IV da Escócia se tornou o primeiro monarca golfista, revogando a proibição. Dessa maneira, durante o século XVI, o esporte se espalhou pela Europa graças à aprovação do rei. Assim, o rei Charles I, da Grã-Bretanha, levou o golfe à Inglaterra. Já a famosa rainha Mary Stuart da Escócia, quando foi à França para estudar, levou também o golfe consigo. Durante os séculos seguintes, o golfe se espalhou ao redor do mundo. No século XVIII, houve alguns eventos importantes para a história do golfe. Em 1744, o surgimento das primeiras regras padronizadas para o esporte. Em 1754, a fundação da importante Sociedade de Golfistas de Stuart Andrew, mais tarde intitulada como Royal and Ancient Golf Club, onde estabeleciam-se campeonatos anuais. Em manuscrito deste século, encontra-se a primeira menção do golfe nos Estados Unidos. Agora vamos conhecer um pouco da história do judô. O judô nasceu em 1882 e é uma criação do professor de educação física Jigoro Kano. Este era um grande admirador de esportes e sempre buscou explicações científicas para a técnica do jiu-jitsu. Abriu a escola Kodokan, localizada em Tóquio, e a academia tentava ensinar a arte marcial baseada no jiu-jitsu, mas sem a grande tendência para o combate. Assim, criou normas para deixar o aprendizado mais fácil, estabeleceu regras para o confronto e tentou mostrar que poderia ajudar na defesa pessoal e na superação de limitações. As propostas lançadas por Kano foram muito criticadas, mas ele continuou perseverando até a luta se tornar conhecida. Assim, ele foi o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional e participou ativamente de diversos jogos. Entretanto, não gostava da ideia do judô como uma da modalidade olímpica, e por isso nunca lutou para que a arte participasse desse grande evento. O esporte começou a se tornar conhecido em 1886, quando foi realizada a primeira competição no Japão com a participação de diversas escolas. Em 1899, a atividade chegou à Inglaterra e a partir de 1905 nos Estados Unidos e em partes da Europa. Em 1952, em Paris, foi fundada a Federação Internacional de Judô com a presença de 29 países membros. Somente em 1964 que o judô passou a ser considerado como um dos esportes olímpicos nos Jogos de Tóquio. Segundo palavras ditas por Mestre Kano para definir a sua luta, a arte em que se usa ao máximo a força física é a espiritual. A vitória ainda, segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Nas academias, procura-se passar algo mais além da luta e mais além do contato físico. Para tornar-se um bom lutador, antes de tudo, é preciso ser um grande ser humano.